Bom, deixa eu começar do início, então, né, para a gente começar esse papo e conduzir ele de uma maneira que fique leve, que fique gostoso para todo mundo, tranquilo. A nossa expectativa é que o nosso papo vai ali até umas 18 horas, mais ou menos, então a gente vai dosar aqui uma linha de perguntas, de um bate-papo bastante fluido. E antes de mais nada, aqui eu vou querer fazer então uma apresentaçãozinha bem inicial, assim, para a gente poder entrar no clima e começar já a discutir. Primeiro dizer que é uma alegria aqui ter vocês, a gente fica super feliz aí pelo prestígio, pela audiência aí de todos. Segundo, para quem não me conhece, eu sou o João Ramos, sou fundador do Black Sheep Project, que é um hub de inovação criativa que já existe há quase 4 anos, né? Foi fundado em 2016, final de 2016. O Black Sheep, né, como era mais conhecido, hoje a gente, num novo momento de posicionamento, se atualizando como BS Project, nasce, né, em 2016 para ser um hub de inovação criativa, para realmente ser um radar, né, uma antena de discussões de grandes assuntos contemporâneos, atuais, né, e de trazer inovação de maneira democrática, interessante, para papos que reúnam gente bacana, interessante, em locais também descolados. Como a gente não pode estar em locais descolados juntando todo mundo, a gente vai estar aqui no Zoom hoje e ao longo dessa temporada também, conversando aí sobre algumas temáticas bastante interessantes e que eu tenho certeza aí que vai agregar bastante aí nessas discussões que todo mundo, eu acho, tem feito, né, a respeito das transformações que a gente tem visto em real time, praticamente. Bom, o BS Project, como eu falei, é um hub de inovação criativa que desenvolve dentro do seu portfólio grandes projetos de inovação, né? A gente tem no nosso portfólio desde o BS Festival, que é um festival, para quem não conhece, que reúne aí a cada edição em torno de 4, 5 mil participantes, mais de 200 palestrantes do Brasil e do mundo, né? Durante 3 dias aqui na região do Quarto Distrito, em Porto Alegre, que é uma região bastante inovadora, que reúne muitas startups, ecossistemas de inovação, etc. E a partir desse festival a gente desdobra aí então, né, o BS enquanto hub, desenvolvendo projetos aí customizados para grandes empresas, pequenas, médias, enfim, no que diz respeito ao conceito, ao tema da inovação, de fato. E quando a gente fala em inovação, a gente costuma dizer, para quem já frequenta nossos conteúdos, que a gente gosta de tratar ela de uma maneira bastante ampla, né, comportamental, cultural e menos tecnológica às vezes, levando em consideração, obviamente, que a gente vai tratar desses temas também, sempre, né? Tecnologia, ferramenta e tal, mas a gente gosta muito de dar essa abordagem aí mais comportamental e cultural, porque é a maneira que a gente consegue dar, de fato, uma amplitude maior. Bom, o F-Ternal, como eu comentei, é uma label que já aconteceu a primeira temporada em 2017, no Iguatemi, Porto Alegre. É uma label que nasce, como o próprio nome diz, né, o depois de agora, para pensar o futuro, para pensar o que vem por aí. Naquela primeira temporada a gente discutiu assuntos como gastronomia, entretenimento, comportamento, diversidade, moda, consumo, enfim. E nessa nova temporada agora aqui no online a gente vai estar trazendo alguns temas bastante interessantes. E para começar, né, a primeira edição dessa temporada, primeiro conteúdo aqui, a gente está trazendo então o nosso ilustre convidado aqui, Facundo Guerra, que é engenheiro de alimentos, né? Para quem não sabe, eu acho que a maior parte da galera aqui tem a ideia de que o Facundo é o empresário, empreendedor da noite, né? Mas por trás dessa label aí, desse rótulo, tem uma formação bastante multidisciplinar aqui, bastante interessante, né? Ele é engenheiro de alimentos, jornalista internacional e político, mestre e doutor em ciências políticas pela PUC São Paulo, escritor, pai, CEO do Grupo Vegas, né, que eu acho que é a forma como todo mundo mais conhece aqui, que tem ali no seu portfólio operações como Blue Note SP, Cine Joia, o Lions, o Z Carniceria, o Bar dos Arcos, né, além de ser responsável por fazer parte daquele movimento de revitalização ali da região da Baixa Augusta em São Paulo também alguns anos atrás. Então, Facundo Guerra, cara, muito obrigado por tu ter aceito aí o nosso convite. Boa noite, bem-vindo aí. Vamos trocar uma ideia aí, vai ser divertido. Vai ser divertido. Obrigado pelo convite, João. Obrigado a todos que estão nos assistindo agora. Valeu, cara, maravilha.
Pessoal, lembrando que vocês podem interagir aqui ao longo do nosso papo, né? Vai ser realmente uma conversa informal, a gente vai trocar uma ideia, vai discutir, vai rir, vai, enfim, questionar e filosofar com várias questões. Quem quiser interagir, por favor, no chat ali já vai trocando algumas ideias. Eu vou tentar reunir aqui umas perguntas que fluam dentro do nosso contexto e a gente vai interagindo e conversando, tá beleza? Bom, então, o nosso tema, a gente estava conversando um pouquinho antes ali, né, Facundo? O nosso tema é o bar do agora, será o bar do amanhã. E a gente vinha falando assim do quanto o bar ele acaba sendo o gatilho de uma discussão maior, né? O quanto o bar ele é o ponto inicial de uma discussão que envolve aí não só o bar enquanto objeto, né, enquanto espaço físico, enquanto aquela experiência, mas também enquanto agregador de comportamento, né, de canalizar cultura, de gerar relacionamentos, de gerar tendências, de uma série de coisas. Então, quando a gente está falando de bar, e o nosso papo, eu acho que ele vai fluir muito a respeito disso também, a gente está falando de um bar num contexto maior, né? Numa abordagem bem maior. Ali a gente vê experiências, vê ativações, vê cultura, vê uma série de coisas. Então, para começar nosso papo aqui, Facundo, eu vou te fazer a primeira pergunta, assim, cara, que eu acho que é o que resume o tema. O bar do agora, cara, vai ser o bar do futuro? Cara, eu acho que assim, não vão ser 4, 5, 6 meses de quarentena que vão mudar uma necessidade que é muito humana, muito primitiva de você se encontrar com os outros. O bar, na verdade, é um espaço de sociabilidade. A bebida, diferente, eu vejo bar e restaurante, você vai num restaurante muitas vezes para fruir uma criação cultural de um chefe que vai se expressar através de um drink. Então, de um prato. Então, quando você vai num restaurante, você até, se você vê uma pessoa comendo sozinha, ela pode até emitir sinais de melancolia. Nossa, que triste ele comendo sozinho. Eu, por exemplo, eu gosto de comer sozinho. Especialmente na hora do almoço, eu gosto de comer sozinho, eu Eu como gosto também. rápido, tenho por companhia meu computador ou meu celular. Eu gosto de comer sozinho e não ficar batendo boca enquanto eu estou comendo. Agora, você ir num bar sozinho é sinal de dependência química, né? Raras são as pessoas que vão em bares sozinhas, porque aí já é dependência química mesmo, é muito melancólico. Então, o bar, na verdade, tem o drink, ele serve mais ou menos como uma justificativa para você juntar humanos num lugar. E a densidade dos humanos vai aumentando de acordo com a estrutura social que a gente tem representado na sociedade. Então, o restaurante tem menos adensamento, bar tem um pouco mais de adensamento, casa de show mais ainda, e boate, no limite, é o adensamento máximo que a gente tem. Eu não acho que o bar ele vai sofrer alguma grande transformação, porque a gente ainda vai querer beber com os amigos, a gente vai querer ainda fazer date, a gente ainda vai querer sorver a criação de bartenders. Não estou querendo dizer que não vão acontecer mudanças, essas eu tenho certeza que acontecerão. Mas a estrutura social bar, ela existe desde o século XVIII, né? Começou nas farmácias, então não vai ser por causa de 6 meses de pandemia. Se acaba o bar, eu acho que acaba a humanidade tal como a conhecemos. E não acho que vai ser dessa vez. Então, eu Exato. acho que o desculpa. Não, por favor, desculpa. O bar de amanhã vai ter características um pouco diferentes das características dos bares que a gente tinha antes da Covid, mas certamente ele não vai ser irreconhecível. Você vai entrar Perfeito. num bar do jeito como você entrava antes. Legal, pois é, eu gosto desse tópico que tu tocou sobre o que está na base do conceito de um bar, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast teu, se eu não me engano, no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, ali naquele programa que tem mensal, e eu lembro que tu comentou o quanto a gente vive, até mesmo embasado um pouco em cima de um dos teus livros, que tu comenta sobre o quanto o hype de uma nova geração de empresas, de negócios que vem com essa batida da nova economia, e dentre elas até mesmo alguns bares, algumas operações nesse sentido, nesse segmento, vem com uma roupagem de entender que eles não são o fim, né? Eles não são o objeto, eles são a cultura, eles são
de certa forma, a união, a expressão de uma identidade, ou pelo menos a base, né, de onde as pessoas expressam, se conectam, se reconhecem e fortalecem, enfim, a sua identidade dentro desse processo. E o bar, ele lida muito com isso, né? O bar, ele na verdade, ele vem de um conceito bastante primitivo, como tu comentou. Ele é um espaço onde pessoas se reúnem para beber, né, ter esse momento de prazer, conversar, se relacionar, se conectar, conhecer gente interessante, uma série de coisas. Então, quando a gente começa a fazer alguns cruzamentos, alguns paralelos assim, em relação a essa nova economia, os bares, eles conseguiram, ao longo dos últimos anos, entrar nesse conceito que tu também vem pregando bastante, né? Sobre o quanto uma marca ela não pode ser o objeto, mas sim a cultura, o signo, aquilo que ela de fato representa em termos culturais. Os bares conseguiram fazer isso, cara, nos últimos tempos também. Eu acho que aqueles bares que vão sobreviver pós-Covid são exatamente aqueles que conseguiram fugir do bar genérico, da mesinha na calçada e cerveja por litro. É óbvio que esses bares vão continuar existindo por um consumidor não muito exigente que só quer uma cerveja barata, né? Mas eu acho que o capitalismo, de uma determinada forma, ele está cada vez mais se especializando, se fragmentando, sintetizando. E um bar, na verdade, eu nunca vejo um bar. Eu sempre é engraçado porque todos os lugares, eu gosto muito de teatro, então eu vejo todos os meus lugares como palcos. É engraçado porque eu gosto de montar palco para artista. Essa é a minha especialização, se montar palco. E meu artista normalmente é um bartender, é um cozinheiro, um DJ, um cara de uma banda, um guitarrista, enfim. Mas em volta desse palco onde o artista se apresenta, tem um outro palco que é onde acontecem os dramas humanos. Então a gente tem nossas memórias afetivas todas pontuadas por um bar, onde começou um namoro, onde terminou um namoro, onde você descobriu uma traição, onde você quase saiu na mão com alguém. Todos os dramas humanos, eles são pontuados através desses espaços que são mistos entre público e privados. E nos últimos anos, a gente que está nesse setor de alimentos e bebidas começou a entender os bares mais como quase como um veículo para você colocar ali todo o seu desejo, toda a maneira como você quer ver o mundo. Então, os bares mais legais que eu vi nos últimos tempos, eles são super politizados. Eu não estou falando necessariamente que eles são de esquerda, mas eles são muito politizados, eles têm uma estética muito forte, eles têm um senso de comunidade, porque os negócios, isso já começou com a moda, talvez no final dos anos 90, depois no começo dos anos 2000 foram as boates, e agora os bares começaram a fazer isso. Não é de agora que esse capitalismo está se especializando muito, né, nessa quarta onda. Mas agora que a gente está conseguindo frequentar com mais assiduidade espaços que vão mais além de um bar. É engraçado porque quando uma pessoa hoje em dia quer montar um negócio, a gente tinha antigamente vários parâmetros que pressupunham a existência de uma outra pessoa. Então você desenhava um business plan, você acreditava que existia um público-alvo, você desenhava um projeto. E hoje em dia eu estou vendo que as pessoas criam para si mesmas e para suas comunidades. Então, eu não vou tentar agradar um público-alvo que é estereotipado ou que é imaginado, porque os humanos, independentemente da sua classe social, eles têm tantos recortes identitários que eles não se assemelham em quase nada. É óbvio que todos nós temos como espécie impulsos equivalentes ou impulsos assemelhados. Mas não adianta você entender que eu vou criar um bar para classe A branca que frequenta tal bairro, entendeu? É elite ou qualquer coisa do gênero. Então eu comecei a perceber que os criadores criavam para si mesmos, porque ao fazerem para si, eles faziam para a comunidade que de alguma forma encontravam nessa criação um eixo comum de identidade. Então todo mundo tem o seu restaurante, todo mundo tem o seu canto, todo mundo tem seu bar predileto e a gente expressa a nossa identidade através desses bares, através dessas estruturas sociais. E eles falam tanto de nós quanto nós falamos deles. Uhum. O público faz o bar, mas
o bar também faz o público, entendeu? E eles entram em quase numa Uma vibração simbiose, comum, né? Uhum. numa simbiose. Exato. Então, Não, sim, eu acho que cada vez mais a gente vai encontrar negócios com personalidade. É muito simples. Quando você entra num bar, a gente sabe, a gente tem essa impressão. Quando você entra num lugar, você fala, nossa, esse lugar não tem alma. Quantas vezes a gente já falou isso? Nossa, esse lugar tá decadente, esse lugar não tem alma, que lugar esquisito, a energia desse lugar é ruim, né? A gente sente, intui isso. Quando a gente fala de um lugar sem alma, é porque a gente entrou numa estrutura que é quase um não lugar. Ela não te entrega nada de traço de personalidade. E, na verdade, um bar é a pele do dono. Quando você vai na mercearia do seu João, quando você vai num restaurante que o teu amigo abriu, ele não é um bar, aquilo não é feito de tijolo e argamassa, aquilo é feito de sonho, de sangue, de suor, de lágrima, de desejos, de sonhos que ele teve que abandonar, de brigas, de risco que ele teve que tomar, de noites de insônia que ele sofreu porque ele não estava conseguindo terminar a obra. Nenhum bar é um bar. Um bar é a pessoa, você entra dentro da cabeça da pessoa, você entra dentro dos sonhos da pessoa, você entra dentro dos medos de uma pessoa. É uma estrutura que é quase um mundo expandido, entendeu? É quase o cérebro da pessoa. É como entrar em aquele que quer ser John Malkovich. É quase isso. E eu acho muito legal quando eu entro num lugar e eu consigo ver a inteligência do dono daquele espaço cristalizada no cardápio, no bom gosto do drink, nos pequenos toques, naquilo que diferencia aquele bar de todos os outros milhões de bares que existem no mundo. É o humano que está por trás daquilo, os humanos, né? Tanto o criador quanto toda a equipe que criou junto com ele aquela estrutura. Então acho que cada vez mais a gente vai enxergar e vai ver lugares assim. massa, massa, Facundo. Não, e tu tocou num tópico ali, cara, que para mim faz todo sentido, assim, dentro desse contexto de discussão que a gente está tendo, que é essa simbiose, né? Tipo assim, tu, por exemplo, é, te conectou e te apaixonou por uma região de São Paulo, né? Que durante os últimos anos, enfim, se transformou, né? Veio ganhando identidades, conectando pessoas e criando um, 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 uma alma, né? Uma energia, um símbolo, assim, né? Cultural. Alguma coisa muito parecida acontece em várias regiões do mundo, assim, inclusive aqui onde a gente está, né? A gente está aqui hoje numa região de Porto Alegre que é chamada como Quarto Distrito, dentro de um espaço que inclusive foi extremamente ressignificado, né? A gente está aqui no Now Live Spaces, que é um clube de mais de 100 anos de idade, lindo, incrível, que foi transformado literalmente num ecossistema de inovação, né? Mantendo aquelas características, sabe, originais do prédio, mantendo aquela energia e tal. Então, ele, né, assim como outros que vieram a surgir nesses últimos anos aqui nessa região do Quarto Distrito, deu vazão a uma série de novos empreendedores que trouxeram bastante forte essa raiz, essa percepção empreendedora muito conectada a transmitir uma visão, né, uma energia, alguma coisa nesse sentido. Estou vendo que até a Camila Borelli está aqui com a gente também, que é uma das sócias investidoras aqui do Now, que é esse lugar maravilhoso. Eu vi que o Caio de Santi, cara, que tá aqui com a gente também, é um dos empreendedores também aqui do Quarto Distrito, tem 2 operações de bares incríveis, né? Uma é a For Beer, a outra São Geraldo, né? Ambos com características e símbolos culturais, enfim, e aspectos intangíveis, assim, que trazem algo que, cara, é difícil de tu mimetizar, né? De tu trazer essa história. Mas o legal é que quando tu começa a criar um contexto em tua volta, ou seja, tu cria o bar, mas tu cria o bar num contexto maior do que o próprio bar, né? Tu está fazendo parte de um ecossistema de várias empresas, de várias iniciativas que começam a dar cara àquele local, né? A gente viu isso, por exemplo, em Lisboa, ali naquela região portuária abandonada que se transformou no LX Factory, por exemplo. Aquela região é uma região que, de certa forma, acho que simboliza um pouco dessa retomada, e dessa energia que se cria a partir da reconstrução de algo que ficou abandonado por muito tempo, assim, e que hoje ganha uma nova vida, né? E que tem energia, né? Tu, por exemplo, Facundo, tem operações que carregam história, né? Que carregam, cara, um passado
que vem uma energia animal, assim, embarcada dentro desse negócio, né? Então, isso também é importante, isso não é escalável, né? Isso não é mimetizado, né? Ou tu te entrega e faz aquilo acontecer com tamanha energia, ou tu não tem o resultado esperado, assim, né? Eu acho que quando eu estou começando um lugar, eu acabo indo para esses lugares por duas razões. A primeira delas é que esses lugares são mais baratos, então existe Uhum, uma razão econômica por trás disso. Eles normalmente são tombados, então isso também me constrange do ponto de vista criativo para pensar em soluções, já que os órgãos tombaram o espaço de todas as maneiras possíveis. O Bar dos Arcos é um ótimo exemplo, não podia colocar uhum. um parafuso na parede, então eu fiz com que a luz viesse das mesas. São mesas Não. coletivas em formato de labirinto, e aí as mesas é que são iluminadas. E mas eu acho que assim, a gente está hoje, a gente não fala mais nem de influenciador, a gente fala de curador. A gente está no Uhum. momento do software, a gente não está mais no hardware. Então, não importa, você pode ter o lugar mais bonito do mundo, pode ter o simulacro, um espaço que eu dou risada, e me perdoe por falar mal, mas tudo bem, eu acho que faz parte também, é o Paris 6, por exemplo. Ele é um simulacro de um cabaré, um simulacro de um vaudeville parisiense do século XIX. Ele é todo feito de isopor, mas para quem não tem muito olhar estetizado ou calejado, ele é bonito. Só que você entra lá e o que você recebe, que é o software, a comida, é intragável. Então não adianta. Antigamente a gente acreditava que se você tivesse um lugar luxuoso, com o tecido tal, com o acabamento tal, você ia conseguir transferir esse valor do luxo para dentro do produto. E hoje o produto ele é em si o principal que as pessoas vão consumir. É o que eu faço. Se eu for fazer um show embaixo de uma ponte, se a tua banda predileta for se apresentar embaixo de uma ponte, você vai para debaixo da ponte. E provavelmente vai ser um show muito mais legal do que se você estivesse assistindo numa casa de show. Tem uma coisa da decadência que ela é irreproduzível. Uhum. Quando eu entro, por exemplo, num Cine Piranga, que é o próximo projeto que eu imagino que a gente vai fazer pós-pandemia, e eu vejo as paredes se descascando, eu não quero passar argamassa, eu não quero passar tinta, eu quero aquela parede com aquela textura daquele jeito, porque aquilo é irreproduzível. Não importa que as paredes estão descascando, o que importa é o que eu vou colocar É ali verdade. dentro. Eu não quero fazer massa corrida, pintar de verde, olhar para entender como era na década de 50 e restaurar. Porque eu não posso negar o passado. Isso seria revisionismo da minha parte. Então, o que eu tenho que fazer é projetar no futuro, olhar para o passado, entender para que aquela estrutura social funcionava, como que os humanos se relacionavam com aquele espaço e com o conteúdo que era embutido dentro daquele espaço e redimensionar esse conteúdo para o espírito do tempo, para o presente. Aí sim o lugar vai dar certo. É menos preocupação com a argamassa e mais preocupação com o software. O que a Só. gente vai apresentar? Por que as pessoas vêm aqui para consumir? O que a gente vai fazer que é diferencial de todo mundo nesse exato momento? Aí o lugar te empresta a alma, mas você não tenta, não adianta você tentar possuir um Uhum. lugar para ser possuído, entendeu? Tem muita gente que se aproxima desses lugares falando, ah, não, vamos restaurar, vamos deixar, para colocar o que aqui dentro? É tipo fazer tráfego, fazendo um paralelo com mídias digitais ou marketing digital, você fazer um tráfego para um site que está vazio Uhum. de conteúdo. Você pode ter a melhor ferramenta de tráfego que for, você pode ter o funil mais azeitado do mundo. Se as pessoas chegarem num lugar que não tem aderência, que não tem alguma coisa que elas possam sorver pela atenção que elas estão dando, não vai funcionar. Então eu não, os lugares para mim eu me beneficio dessas narrativas já que já foram Uhum. contadas. Eu não gosto, não sou um cara muito criativo. Eu não me sinto um cara muito criativo. Então eu não gosto da folha de papel em branco. Eu fico aterrorizado por uma folha de papel. Ah, crie o que você quiser aqui. Não, agora cria a partir do que foi um cinema na década de 40, do Uau. Rino Leve. É, Legal. Agora eu já sei quais legal. são meus limites. Aí eu vou estudo toda a obra do Rino Leve. Eu entendo onde o Rino Leve
estava inserido na sociedade naquele tempo, eu entendo a biografia do Rino Leve, eu entendo os dramas históricos que aconteceram dentro daquele espaço, e a partir daí eu vou extraindo informações para trazer tudo isso para o presente, para o projeto que eu vou desenvolver. Animal, cara. Perfeito. Pô, cara, mas tu falar que tu não é criativo, então o que resta é pra mim, cara. Vou parar com esse papo aí, meu. Cara, Mas, eu mas, não, mas eu entendi, cara. Tranquilo. É de fato. não tô sendo humildão, não. Não, e é de verdade isso, cara. Eu gosto muito da forma como tu trouxe esse assunto, porque eu acho que a criatividade ela é transversal e está em todos os aspectos, né? Seja ela natural, espontânea, seja ela fazendo conexões inusitadas, né? E eu acho que a criatividade mais contextualizada, mais coesa e mais coerente da atualidade é aquela que nos permite fazer conexões. Eu acho que essas conexões que tu consegue fazer através de locais com história, que já tem alma, que já tem ali uma energia e tangibilizar isso, né, a partir de uma experiência num novo bar, é criatividade pura, né? Mas é uma criatividade que vem embasada dentro desse conceito que tu falou, cara, de conectar mesmo pontos, de trazer paralelos aí e de olhar aquilo que A ninguém gente, olhou. eu acho que a gente aqui, na nossa sociedade ocidental, a gente dá muita ênfase para a criatividade. A gente fala da criatividade como se ela fosse um dom natural ou como se ela tivesse sido despertada pelo dedo divino que toca a fronte, É sabe? verdade. E eu acho que tem tanta boa ideia que nunca saiu de dentro das pessoas. Uhum. Pelo menos, eu valorizo mais a ação Uhum. de você implementar uma ideia meia boca do que... Por isso que eu sou pouco crítico com relação àquilo que as pessoas fazem. Porque o crítico é aquele impotente que está cheio de boas ideias, mas não consegue Uhum. executar nenhuma. E a única coisa que ele faz é apontar o dedo para os defeitos das ideias e das implementações alheias. Exato. Mas quem errou, quem fez qualquer que tenha sido bar ou qualquer coisa mais meia boca, o cara moveu um mundo de energia para conseguir levantar aquele negócio. E só de ter movido essa energia toda, de ter empurrado tudo isso, já é super É louvável, louvável. entendeu? Absurdo. Com certeza. Então, eu acho que assim, a gente vive num lugar que a gente fala da criatividade e todo mundo, quando a gente fala de criatividade, eu nunca ouvi alguém que me entregasse criatividade é uma palavra vazia. Porque para Uhum. todas as vezes que você pergunta o que é criatividade para você, cada um vai te entregar um significado distinto. Tem gente que vê criatividade na conexão, gente que vê criatividade como como algo que te aproxima de Deus, porque você está criando a partir do nada. Tem gente que pensa em articulação. Então, a criatividade é uma dessas palavras, tipo mindset, Uhum. criatividade, fora da caixa, que elas comporta tudo e não comporta nada ao mesmo tempo, sabe? Ela vaza, porque não tem nada ali dentro. Então, assim, você resolveu um problema. Eu sou engenheiro, então eu tenho uma aproximação. Eu sou grato à engenharia por ela ter me dado a habilidade de pensar em resolução de problema. E resolução de problema tinha uma coisa que a gente procurava muito na engenharia, que era a solução elegante, a menor energia que você tinha que aplicar na resolução de um problema. Porque todo problema tem N resoluções. Algumas gastam mais, criam mais problema do que o problema que está Em dado, né? si. Então você procurar a solução elegante, procurar aquela como você vai resolver esse problema com a menor quantidade de energia despendida, para mim, aí já isso para mim é criatividade. Quando você Perfeito. resolve um problema que é comum, que não é só seu, mas que é de muitos, com a menor energia possível. E Perfeito. isso um contador tem, um Uhum. advogado tem, um operário tem, um entregador tem. Tá todo mundo tentando resolver problema, porque o mundo é bastante imperfeito, né? Exato. Não, concordo total. E eu acho que tem, cara, um aspecto muito interessante dentro dessa história, cara, que até quero tentar trazer aqui dar um passinho para trás aqui, mas sem sair um pouco desse escopo que a gente já vem falando aqui, porque tem conexão total, cara, com o nosso tema, né? Quando a gente fala de criatividade, como tu falou, a maior parte das pessoas imaginam que é algo divino, né? Ou tu nasceu, ou tu não nasceu, aquela coisa toda. E a gente tem visto que, cara, a criatividade, ela só faz sentido quando ela gera valor para o mundo, ou seja, quando tu vai lá e faz de fato, né?
e gera alguma coisa real, né, algum impacto. E, cara, ela não precisa ser genial, ela precisa ser feita, né? E essa é a boa ideia, essa é a ideia genial, né? A ideia que é feita. Então, faz todo sentido. E deixa eu te aproveitar esse gancho, cara, e dar um passinho para trás, como eu comentei aqui. A gente faz bastante relações, assim, de entender, né, cara, o bar do futuro. Mas será que a gente consegue olhar o bar do futuro, o bar do presente, sem olhar o bar do passado também, né? Cara, eu não sou da área de bares, eu nunca empreendi em bares, convivo com algumas pessoas, sou um usuário, né? Adoro frequentar, né? Convivo com algumas pessoas que empreendem nesse segmento, mas eu me arrisquei aqui, Facundo, a fazer uma pesquisazinha, cara, e entender um pouquinho também como é que surgiu o conceito de bar, né? E a maior parte das buscas que eu fiz, assim, me trouxe o conceito da palavra bar, na coisa da barra, né? Da barra que divide né? Do balcão, da barra, enfim, que divide o barman, a pessoa que serve, da pessoa que é servida, né? E pelo que eu entendi aqui, olhando um pouco dessa história que tu comentou também, ali porque 1590, 1600, esse conceito se consolidou nessa palavra. Não que bar antes já não tenha, talvez, acontecido até de uma maneira informal, né? A gente não está falando de CNPJ, de negócios. Até onde eu sei, eu fui num museu na Louisiana, não, em New Orleans, que era o Museu da Coquetelaria. E pela história que eu estudei, que eu vi nesse museu sendo exibida, e que depois eu comprei um livro e eu li rapidamente, assim, porque era um livro pequenininho que contava a história da coquetelaria, o álcool é um solvente, ele era muito utilizado nas boticas. Isso no século XVIII, XIX. Então, os primeiros bares eram o álcool como solvente e os bitters e as Uhum, poções e as alquimias que eram utilizadas para cura. A gente me lembra do absinto, uhum. que são a primeira produção que você vê de um álcool ali no final do século XIX, na época vitoriana. Então, que misturava com cocaína, misturava com a cannabis, que também eram comercializadas nas farmácias. Então, os primeiros bares eles surgem a partir de farmácias. De farmácia. Pelo Perfeito. menos Não, isso é interessante, né? A gente fazer esse retrospecto para olhar para o hoje também, assim, né? E aí, cara, eu quero te provocar com uma pergunta. Olha só, a gente convive bastante, cara, em discussões que debatem a respeito da educação, né? O quanto a educação não se atualizou, o quanto a educação ainda segue aquele modelo formal do pós-revolução industrial, fila, um estudante atrás do outro, a carteira, o professor na frente, impondo a verdade e tal. Mas, cara, o bar também, ao longo dos anos, se adaptou aos novos tempos, ou ele continua sendo exatamente a mesma coisa que ele é quando surgiu, como tu falou aqui, né? E me dá a sensação, por não sei, eu tô falando de fora, né? De que o bar, ele como tu comentou, ele é primitivo, cara. Ele continua exatamente na sua essência a mesma coisa. Ele pode ter ganhado roupagens mais sofisticadas, temáticas, recuperar locais históricos com energia, uma série de coisas, mas me dá a sensação que o modelo bar, essencialmente, é o mesmo há 400 anos, há 300 anos. Mas o modelo de praticamente tudo é o mesmo. O hotel não é muito diferente da hospedaria do século XVI. O restaurante não é muito diferente também dos lugares de restauração, enfim, de recuperação, né? De recuperar a saúde dos viajantes do século XVIII. Não, o bar, eu acho que ele sofreu bastante. Teve uma coisa que aconteceu nos últimos 10 anos. É a mesma coisa que você falar que os cafés são iguais. Uhum. Os cafés não são iguais. Hoje em dia você vai num café onde você tomava um café na década de 80, 90, e você vai num café em 2020, se existir algum café pós-Covid, eles entregam produtos completamente distintos. O produto café hoje ele é muito refinado. É um produto que tem uma história de procedência, que tem um fair trade, que tem uma narrativa, que conta a história que está por trás daquele café. Tem inúmeros tipos de extração da cafeína e da mistura dessa cafeína com outros ingredientes. E a mesma coisa aconteceu com o bar. Talvez não tenha acontecido, já tinha acontecido com a gastronomia, mas bem antes, na década de 80, a coisa do fine dining.
O bar, hoje em dia, você vai nos melhores bares, e agora o Brasil tem bons bares, Guilhotina, o próprio Bar dos Arcos, o Subiastor, o Frank, que eu também ajudei a criar, o Guarita, o Apotec, e eu tenho certeza que em Porto Alegre existem outros, Incríveis. são bares que usam o drink como um meio de expressão e que todos os ingredientes que vão nos drinks, grande parte deles são produzidos dentro dos próprios bares. Então eles são estruturas super complexas de narrativas. Eles ganharam várias camadas. Tem uma camada Claro. que é o produto, mas tem uma camada também que são os símbolos que aquele produto está emitindo o tempo inteiro. Que Uhum. é a maneira de expressão de um bartender virou um artista. O bartender está concorrendo hoje em dia em protagonismo com chefe. Eu conheço bartenders que são refinadíssimos do ponto de vista Uhum. intelectual. Então, eu acho que de 10 anos para cá, eu tô falando de um bar que é tipo coquetelaria, né? O bar que serve cerveja na esquina, aqui em São Paulo são muitos que servem cerveja de litrão na mesa Brahma de metal. Enfim, esses não variaram muito. Eles continuam atendendo um propósito muito específico, onde o bar ele acaba virando quase um fundo infinito. O bar não Uhum. existe. O que Uhum. existe são as relações que acontecem ali. Mas quando você vai para um bar de coquetelaria, como esses que eu citei, e que eu acho que cada vez mais é o futuro dos bares que vão ser abertos, a gente bebia. O álcool é uma droga. Ponto. Basicamente, eu sou um traficante legitimado pelo Estado. O consumo de álcool devasta sociedades, devasta famílias, mata, causa mais mal do que cigarro, provavelmente, nos dias de hoje. Entendeu? Então, eu vendo um veneno. O que eu quero fazer, o que a indústria inteira está tentando fazer, é com que as pessoas, um veneno que vicia. Então, eu estou tentando fazer com que esse veneno ele seja consumido em menores doses, mas em Uhum. doses mais refinadas. Com mais Então, eu não qualidade. quero, Mais eu ia autorais. quando eu tinha boate, as pessoas consumiam duas doses de vodka de teor alcoólico 55 graus e um Red Bull. Esse era o drink de quem ia quem sai aos 18 anos, 19 anos. Provavelmente, hoje em dia, tomem outra coisa, uma catuaba, Uhum. alguma coisa assim. Em quantidades industriais. Aí, aquelas cenas clássicas do adolescente vomitando, fazendo besteira, empurrando o carro, morrendo. Ou o álcool enquanto anestésico social. Então, aí o cara vai e bebe para esquecer a vida miserável que ele leva no dia a dia. O álcool como um supressor dos seus sentidos, para te botar para dentro, como uma droga mesmo. Então, acho que a indústria está tentando cada vez mais refinar o uso desse álcool, porque senão daqui a pouquinho ele vai começar a ser regulamentado, como Uhum. foi o cigarro. Então, a Perfeito. indústria inteira está tentando fazer com que o produto seja melhor, que tenha mais narrativa, que você pague mais caro. Se antigamente você gastava R$ 50 e você bebia, supondo, 10 garrafas de cerveja, ou 5 vodkas com 3 Red Bulls, hoje com R$ 50 você vai tomar 2 drinks. Mas o teu Uhum. teor alcoólico, depois desses 2 drinks, não vai te permitir, obviamente, dirigir. Mas não vai te permitir também que você faça alguma besteira em nome do álcool. Com certeza. Eu me referi, quis te provocar muito mais pelo ponto de vista de que me parece que o setor de bares, assim, diferentemente de outros, não sofreu uma disrupção, né? Por mais popularizada e banalizada que essa palavra esteja. Mas vamos lá, hospedarias talvez continuem sendo a mesma coisa, hotéis e tal, né? Mas tem um Airbnb, né? Que veio e mudou um pouquinho a história, né? Transformou casas com histórias também, casas O habitáveis para os Airbnb, turistas e ele, tal. ele veio dentro de uma economia do compartilhamento, como veio o Uber. O Airbnb ele não mudou nem as residências, ele ocupou residências ociosas, ele criou um layer de serviço entre real estate e pessoas. Uhum. Mas os hotéis não desapareceram por causa do Não, Airbnb, não, pelo mas foi uma certa disrupção, né? Me parece que o setor de bares não sofreu, né? Não sofreu essa disrupção. E talvez nem sofra. eu não acho que vai conseguir. Vamos ver, eu não sei, por exemplo, você pode falar de Airbnb, de WeWork, de Uber.
que são essas grandes tech companies que criam layers de serviço entre infraestrutura e usuário final, consumidor. Mas até que ponto que elas são disruptoras? Porque hoje elas estão todas em cinzas. Elas são muito disruptoras na narrativa, Uhum. mas você vê que o Uber nunca fez um centavo, o WeWork entrou em chamas, em combustão espontânea de uma maneira vergonhosa, Airbnb acabou de Nem se fala, demitir né? 3 milhares mil pessoas, de pessoas. É, então, até que ponto a gente tem essa disrupção toda? Eu acho que disrupção é o que eles gostariam que a gente acreditasse que eles foram, porque isso Uhum. inflacionaria seus papéis na bolsa. São boas ideias, mas são anabolizadas demais. E Sim. aí, quando você acaba anabolizando demais e não tem uma. Por isso que eu não, quando a gente fala de inovação e você falou, ah, não, mas eu quero sair um pouco daquele assunto tech, eu acho que a inovação é cada vez menos tecnológica, cada vez Uhum. menos código e cada vez mais social. Por isso Perfeito. que hoje a fonte de inovação de verdade, ela não está no centro, em caras brancos, como eu e você. Ela está na perifa, na comunidade Uhum. preta. É ali que eu estou vendo, pelo menos dos últimos exemplos que eu estou vendo, realmente sair inovação, tecnologia social. Legal, irado. Deixa eu pegar esse teu gancho aí, então, cara, que é uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, até porque é uma linha de pesquisa que a gente vem abrindo e desenvolvendo aqui no BS Project. Cara, me dá a sensação de que com a pandemia, com tudo isso que veio, obviamente, e os decretos de fechamento, né, o afastamento das pessoas, a não aglomeração, aquilo tudo que a gente está vivendo agora, que talvez a gente viva aí por um bom tempo ainda, né? Entre abre e fecha, vai e volta e tal. Não te dá a sensação, cara, de que maior parte dos empreendedores de bares encaram o bar como o fim e não como o meio? O que eu quero dizer com isso, cara? Me parece que grande parte dos empreendedores que não conseguiram lidar, ou que vem, né, quebrando ao longo desse processo todo pandêmico que a gente vem vivendo, são de pessoas que enxergaram o bar apenas como fim. Ou seja, cara, o meu é a única coisa que eu tenho é a experiência, a aglomeração de pessoas físicas ali, né? Se a maioria das pessoas, dos empreendedores pudessem entender que o bar ele é um meio, ele é mais um meio, assim como a gente vai lá, cara, vai escrever um texto aqui no notebook e a gente tem várias opções, um Word, um PowerPoint, um próprio corpo de e-mail, qualquer coisa do tipo. O bar ele não seria só mais um software, só mais um meio de tu gerar uma experiência. Mas eu acho que se o cara fosse tão criativo e tivesse essas perguntas, ele não abriria um bar, né? Hum. Um bar com baixíssima tecnologia. É muito difícil você fazer algo de realmente inovador dentro do mercado de bares. Quem vai para bar ou vai abrir um restaurante são empreendedores que não estão enxergando muita opção. Não tão, ninguém abre. Tudo bem que você tem o desejo do homem branco de meia idade de ser dono de bar. Né? Esse é um fetiche do homem branco de meia idade. Ah, quero ter um bar para receber meus amigos, que é uma coisa que me dá uma puta de uma preguiça. Uhum. Você tem esse fetiche que aí já é um vanity business, assim, o que a gente chama na indústria de vanity business. É um negócio por vaidade. O cara vai montar, vai botar um dinheiro com mais 10 caras, não está se preocupando se vai dar retorno ou não, e tudo que ele quer fazer é impressionar as mulheres de metade da idade dele, que agora que ele acabou de se separar e tem um filho de 5 anos, quer impressionar as mulheres com metade da idade dele que ele tem um bar. Ou então os amigos do futebol. Tem esse empreendedor, mas também tem o outro empreendedor que, cara, ele não foi educado. A gente fala de empreendedorismo no país, mas isso é uma piada, porque a gente não tem educação, a gente não tem, não é um emprego. As pessoas falam, não, eu sou empreendedor. Empreendedor é enquanto você estiver montando um projeto. Empreendedorismo não é um emprego, não é um estado, não é um fim, é um estado. Então, e ainda mais tem todo esse discurso, né, da, da prosperidade, o discurso de você se transformar num cara milionário, a teologia da prosperidade que te fala, da meritocracia, que se você quiser você vai conseguir, que acaba quem está querendo empreender nos dias de hoje acaba sendo preso desses modelos, primeiro desse discurso que é um papel pega moscas, né, que normalmente vai ficar falando que se você quiser você consegue porque tem meritocracia de um lado, e de outro desses modelos
que é o restaurante, que é o bar, que o cara, porque ele sabe fazer uma boa omelete, de repente ele acha que ele vai ser do bom dono de restaurante. Uhum. Porque o cara bebeu a vida inteira em bares e fala, talvez eu conheço muito bar. Então ele vai para essas estruturas confiáveis, ele não vai querer inovar muito, porque ninguém pediu para ele inovar a vida inteira, entendeu? Então essas bar, restaurante, geralmente eles não têm muita inteligência nem muita criatividade abarcada. E eu tô falando isso sendo um deles, hein? Tô falando isso da perspectiva de quem é dono de bar ou restaurante. Quando você vai ver realmente não é, raramente você está resolvendo um problema quando você está montando um bar. É isso que eu quero dizer. Nenhuma cidade, ou pouquíssimas cidades, tem carências de bares ou restaurantes. Você vai em qualquer cidade de 5 mil habitantes, tem pelo menos um bar a cada 100 habitantes. Então, Perfeito. você não, quando você vai pro bar, é porque não é tanto porque você quer, mas é porque você não tem capacidade de pensar em alguma coisa mais além do óbvio. Eu Mas acho esse difícil o cara pensar, conecta. né? O bar para mim é um veículo para eu juntar os humanos. Não, o cara. E além do mais, grande parte do empreendedorismo desse país é feito por sobrevivência. O cara não Não é tá querendo escolha. juntar humano, o cara tá querendo Uhum. pagar a escola da A conta. filha, ou tá Perfeito. querendo pagar o arroz e feijão que ele precisa colocar na mesa. É por sobrevivência mesmo. Legal, mas nesse meio todo agora, cara, que daqui para frente a gente ainda não conseguiu ter um distanciamento suficiente para entender o impacto que tudo isso está tendo nas nossas vidas, né? Principalmente no segmento de bares aí, cara. Quando a gente tem esse distanciamento, será que a gente não vai conseguir entender o bar como mais um meio e não só como fim também, cara? Eu não sei, tô pensando aqui, sabe? Tô provocando, porque me instiga isso, sabe? Cara, se tu tá ali num espaço onde tu conecta a pessoa, tu gera experiência, existem outras formas que não dentro de quatro paredes ou com mesas físicas e tal, de gerar esse Ah, mesmo tipo de experiência, cara? eu acho que é uma punheta assim que é abstração pura, que a gente não dá. Será que um livro é um livro? Será que um game é um game? Será que algo é algo? Aí a gente entra na metafísica. Eu acho que bar é um bar, é um lugar onde as pessoas vão para se conectarem com outros humanos, porque a vida é dura demais ali fora e a gente precisa de um pouco de escapismo. Então eu não consigo ver outra camada que não seja essa, sabe? Ver camadas abstratas e camadas mais simbólicas, mais além daquela função que ele cumpre, que é juntar gente para tomar um goró e ficar bem doido. Legal. Primitivo total, cara. Não, bacana, meu, legal. Foi quando a gente está chegando bem pro final aqui, cara, já, né? A gente vai respeitar o horário aqui de todo mundo, o teu também, mas eu vou dar uma olhada aqui, ver se tem perguntas da galera, não sei se estão interagindo aqui, cara, a gente ficou conversando, eu me hipnotizei aqui também. Uh, Galera, fiquem à vontade aí para fazer nessa finaleirinha aqui, para, né, o Facundo também tem outros compromissos depois, mas deixa eu te fazer uma última aqui, talvez, cara. Eu teria várias outras aqui para a gente discutir, cara, e obviamente nunca dá tempo. É, existe cara, tem um instituto israelense, cara, eu estava lendo um artigo semana passada que se chama Weizmann, né, que é um instituto centro multidisciplinar. Os caras trabalham, enfim, novos conceitos, comportamentos, novos modelos de negócio, né, o impacto que tudo isso está tendo agora também, inclusive nessas áreas. E eles estão falando, cara, da geração de um novo modelo de sociedade que se baseia numa teoria que eles desenvolveram que se chama 10/4. Tá? O que isso significa? Que seriam, cara, 10 dias em casa, né? 10 dias at home e 4 dias presenciais, né? Para que a gente conseguisse, digamos assim, conviver com essa situação pandêmica, assim, né? Cara, isso significa mudar a engenharia da sociedade, né? As escolas vão ter que se adaptar, porque assim, os 4 dias que tu vai trabalhar no escritório físico, o teu filho provavelmente vai ter que ir para a escola também, porque alguém vai ter que ficar com ele. Mas enquanto os 10 dias tu ficar em casa, pô, tu pode ficar com ele, e assim a gente vai variando. Como é que tu enxerga isso, cara, para os bares e para o segmento? Tu entende que talvez esse possa ser um futuro e de que maneira os bares poderiam também, financeiramente falando, sobreviver a esse conceito? Porque, vamos lá, né? A cada 10 dias tu vai ter 4 físico e 10 online. Então, assim, pô, quer dizer que 10 tu vai ser iFood e 4 tu vai ser mesa no bar mesmo e tomar goró ali com a galera. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Como que eu vou manter um bartender em casa durante 10 dias fazendo o quê? Live?
Não vai É funcionar. complexo, né? É muito bonito na teoria, mas o capitalismo ruim antes disso. E aí vai ser feio, ter gente na rua, aí você vai ter medo de botar o nariz para fora de casa, aí você não vai querer sair, não é por causa de um vírus, mas é por causa de um humano. Vai chegar no limite em que se a gente tiver que ser colocado diante da, da de defender entre a escolha entre defender o capitalismo tal conhecemos ou a vida de centenas de milhares de pessoas, você pode ter absoluta certeza que a primeira escolha vai ser aquela que grande parte das pessoas vai tomar. Eu tenho absoluta certeza. A gente não foi criado para viver com esse nível de estresse, esse nível de mudança que a gente está vivendo hoje. A gente consegue ficar assim por 3 meses, 2 meses, um mês, mas aí você já começa a ver efeitos na sociedade horrorosos, devastadores. Uhum. Pessoas se separando, aumento de violência contra a mulher, você começa a ver aumento também de abuso de crianças, você começa a ver o pior do humano emergindo nesse momento. Então eu não acho que a gente vai conseguir viver numa sociedade 10x4, nem fudendo, desculpa o palavrão. Imagina. Não, tranquilo, cara. Não podia deixar de trazer essa provocação aqui. Deixa eu só comentar, cara. A Camila, que é uma das empreendedoras, sócias fundadoras aqui do Now, que é o espaço que a gente está, que eu comentei, ela queria te fazer um convite aqui, meu, mas como é que eu vou liberar esse convite? Como é que... Fala aí, Camila. Tá Escreve ali no chat. escutando? Aí, fala aí. Aí, tá. Oi, tudo bom, Facundo? Tudo Tudo bom, bom? pessoal? Tudo bem? Ovelhas? E aí? Eu queria te dizer que eu sou fã. Acho que desde que eu tive uma aula contigo na Perestroika, acho que, sei lá, faz uns 7 anos atrás, Assim, num curso. E como o João falou, a gente fica no quarto distrito, é um lugar em efervescência em Porto Alegre que está sendo revitalizado. E eu queria deixar um convite para que tu viesse conhecer. Eu não sei se tu já conhece, mas assim, se não conhece, que viesse conhecer. Tem muitos bares, muitos locais novos. E falando do Nau especificamente, né? Puxando, fazendo um jabá do nosso local, a gente fica num prédio de 1915, totalmente restaurado. E a gente tem um espaço ali que acho que tu ficaria encantado de te convidar para conhecer. E talvez dê um match, né? Para a gente fazer alguma coisa junto. Não sei se está procurando novos negócios, mas enfim. Primeiro, então, conhecer o quarto distrito, o Nau, né? E daqui a pouco a gente consegue fazer alguma coisa junto aí em Porto Alegre. Camila, eu estou tentando salvar os meus negócios. Novos negócios definitivamente não estão no meu horizonte nesse momento. Estou tentando sobreviver. não, mas a Camila Você consegue mutou. liberar? Se puder liberar para mim, só ela ali. Aí, vai liberar. Fala aí, Camila. Não precisa ser no curto prazo, mas, enfim, pra gente pelo menos conhecer. O João tá ali no Nau, hoje eu não tô ali, porque, enfim, Porto Alegre entrou na bandeira vermelha, né? A gente tá só com as pequenas operações e realizando o que precisa mesmo lá. Mas bacana e obrigada pelo esse papo aí, muito bacana. Obrigado a você, Obrigada Camila. pela oportunidade aí, João, de poder Imagina. falar. Oi, eu que agradeço. Facundo, cara, o papo iria muito mais longe aqui. Eu vi que a Marina colocou uma pergunta, mas eu não vou desprestigiar aqui, só para a gente fechar, então, cara. Ó, o dia de hoje está sendo hiper para os donos de restaurantes e bares que durante a pandemia adotaram o delivery, né, como alternativa. Como é que tu vê esse mercado, cara? Assim, a longo prazo é complicado, né? Um delivery ele sempre representou 15% do faturamento de um restaurante. Mas o delivery ele não entrega o produto final, tem muita coisa que não viaja. Tem o Uhum. fato de você entregar um monte de embalagem, que todas as vezes que eu peço um delivery, isso me dói na alma, porque o nosso grande problema não é a Covid nesse exato momento. Nosso grande problema é que a Covid é um gatilho de uma crise climática que está batendo na nossa porta. Então eu não posso pedir delivery e receber toneladas de plástico que eu não vou conseguir nunca mais reciclar, entendeu? Do ponto de vista do restaurante, pode representar 15%, mas no momento em que está todo mundo fazendo delivery, tudo isso também se esvai.
Então, dá para salvar ali alguma coisa, mas não, eu vou fazer uma dark kitchen e a partir dali eu vou fazer venda de pizza. Tá ótimo, mas no final das contas as pessoas também estão aprendendo a cozinhar dentro das suas próprias casas, entendeu? A grande concorrência agora dos restaurantes no futuro próximo, eu acredito que vai ser muito mais Netflix. Já era, né? Mas agora as pessoas descobrindo que elas estão dentro de casa, que elas sabem cozinhar, elas vão ter um grande receio de investir dinheiro em qualquer coisa. Agora vai estar todo mundo muito traumatizado pela crise que a gente vai viver. Então, eu acho que o grande trauma que a gente vai viver enquanto setor é com relação à crise, que vai ser agudíssimo e que vai fazer com que as pessoas cozinhem em casa. E no final das contas, é muito chato quando você está enfurnado por conta de um medo que está ali fora, né? Que está instaurado. Mas a gente vai construindo hábitos, né? 4 meses depois de quarentena, eu acredito que em Porto Alegre seja saído, mas aqui em São Paulo a gente já está 4 meses. Você já começa a questionar se você vai ter dinheiro para sair, se você vai sair para quê, sair com qual razão. É óbvio que no começo vai ser um carnaval de Veneza e vai todo mundo querer transar no meio da rua, nos primeiros meses. Mas logo depois disso a gente vai começar a falar, pô, eu não tenho dinheiro para ir em restaurante como eu ia antes. Talvez eu consiga fazer o rango aqui em casa e chamar meus amigos para ver um filme. Talvez eu veja um filme com um amigo, um amigo ou uma amiga que está numa outra casa usando um sync de Netflix. Enfim, acho que o delivery não vai ser uma solução muito imediata agora. Tem casos e casos, lógico. Você pode ter dark kitchen, você pode ter uma comida muito simples que viaja muito bem, tipo um poke que viaja bem, mas não acho que vai ser alguma coisa que... E a gente construiu esses restaurantes, esses espaços, por um mundo onde as pessoas comungavam em torno da cozinha, porque comida é cultura também. Uhum. Então, tentar adaptar isso à comida chegando até casa é reduzir muito o lado de cultura que a gente servia nas nossas mesas. Perfeito. Não acho que Facundo, vai para funcionar. fechar, cara, desculpa, te interrompi. Não, pode falar, desculpa eu. Para fechar, cara, eu só abri o microfone aqui do Caruso, cara, quer fazer uma última pergunta aí para a gente fechar o nosso papo. Toca a ficha aí, Caruso. Tudo bom, gente? Tudo bom, Facundo? Tudo. Eu acho que a minha pergunta ela vai muito ao encontro. Tá bem ruim aqui a minha internet porque faltou luz, tá? E eu tô na moral aqui com o sinal do celular. Bom, minha pergunta ela vai muito ao encontro do que tu acabou de falar com relação à questão dos deliveries, tá? A minha operação ela é uma operação de gastronomia que não é física e trabalho com evento voltado à gastronomia. E com a ocasião que a gente está passando e com o momento que a gente está vivendo, tive que fazer uma adaptação. E a minha adaptação foi levar a experiência gastronômica para dentro da casa das pessoas. E aí, quando isso acontece, eu evito dizer que eu sou um delivery, porque eu não sou um delivery, porque é uma experiência bem diferente, são coisas muito diferentes, entendeu? A pessoa recebe num formato diferente, não é uma embalagem com uma comida pronta e tal. Só que aí eu começo a olhar para os restaurantes que têm essa expertise, e aí pesquisando um pouco eu cheguei à mesma conclusão que tu, que fica entre 13% e 15% delivery. E que esse 13% e 15% cai mais de 10% quando começa todo mundo a fazer a mesma coisa. Um restaurante não foi feito para operar somente com delivery, a menos que ele nasça para ser um delivery. E um restaurante também não foi feito para operar com 50% da capacidade, né? Ele é feito para 100%, para 150%, para ter fila na porta. É isso que paga a conta. Então, diante de tudo isso, assim, eu tenho visto a dificuldade que as empresas estão tendo com relação à questão do delivery, com relação à questão do futuro disso. Então, assim, fica muito claro para mim que muitas empresas não vão aguentar e vão quebrar. Eu espero não ser uma delas. Então, assim, quando a gente olha ali para frente, tá? Tu consegue enxergar até por conta das tuas operações, né? Tu consegue enxergar
alguma saída para isso? Claro que eu tenho todos os dias mergulhado em processos criativos para criar coisas novas, entendeu? Então, Mas eu acho que não é pela tu criatividade, consegue assim, enxergar isso? eu consigo. Eu tenho que entregar coisas mais confortáveis, eu tenho que entregar comida mais confortável, comida mais barata, reduzir 30% do meu cardápio, eliminar eventualmente o garçom do salão, que é uma coisa que me dói muito, mas sistematizar o pedido, construir experiências para que as pessoas tirem mais valor do preço do produto. São todos caminhos que eu estou tentando desenhar. Óbvio que eu não tenho uma bola de cristal, nem sou futurólogo, mas as minhas apostas são nesse sentido. Diminuir o valor do cardápio em 30%, mantendo as minhas margens, reduzindo a quantidade a gramatura e a volumetria dos drinks, tentando simplificar a narrativa, apostando mais nos clássicos, trazendo mais experiência e enxugando a operação. Não tem outro caminho. Você pode. Não tem muito, né? Era muito mais para entender a tua perspectiva com relação a isso, assim, né? Mas eu acho que não tem muito, a gente não espera muito agora, né? É um momento que tá assim, né? Esperando. Não, mas o que eu estou dizendo, a gente não vai atravessar o túnel da quarentena e vamos chegar na nova era, ou no novo normal depois. A gente, daqui a um ano, a gente vai se esquecer dessa quarentena, porque passou, entendeu? O que a gente vai ter que viver durante muito tempo são com os efeitos econômicos da quarentena. E isso a gente não consegue, isso a gente não vai conseguir escapar. Então eu acredito que os efeitos de recessão vão ser mais devastadores do que os efeitos de psicológicos, as cicatrizes traumáticas ou aquilo que aconteceu na psique das pessoas enquanto que elas estavam em quarentena. Entendeu? Ninguém vai sair desse túnel e vai falar, uau, o novo mundo. Não vai ser tão diferente assim. O que vai ser muito diferente é que todo mundo vai estar com menos dinheiro no bolso. Para a gente que é restauranteur, que tem bar e restaurante, a gente também vai lidar com uma situação de 50% do mercado quebrou. Então as pessoas vão ter menos dinheiro, mas a concorrência vai ser menor. Aqueles que sobreviveram vão e que têm uma reputação, que construíram uma marca, vão ao público daqueles restaurantes que quebraram durante a pandemia. E daqui a 2 ou 3 anos o ciclo, e mais ainda, eles quebraram, mas não vão ter novos restaurantes. Porque quem em sã consciência vai gastar hoje em dia R$1 milhão aqui em São Paulo, para você montar um restaurante no nível para concorrer ali entre os melhores restaurantes, você não gasta menos de R$2 milhões. Fácil. Uma cozinha custa 250, 300 mil reais. Então, quem em sã consciência vai juntar R$1 milhão, mesmo que seja dividido em 2 ou 3 pessoas, para montar um restaurante. Quando você tem medo de chegar uma nova gripe ou um novo vírus e que você vai estar descalço, que você não vai ter uma economia. O efeito psicológico de construção de reserva financeira vai atingir o empreendedor, mas vai atingir também o cara que é executivo e que está com um emprego, ele não sabe até quando. Então, o nosso setor ele vai sofrer um congelamento por anos. Ninguém, sem consciência, vai abrir um restaurante depois que metade do mercado fechar. Porque o mercado não vai fechar, o mercado 30%, 20% vai fechar agora. Mas 3 meses depois, outros 20% ou 30% vão continuar fechando. Porque abrir agora significa o quê? Você tem que ter um primeiro estoque, você tem que recontratar a sua brigada, você vai ter que operar com meia capacidade. Que é o que aconteceu aqui, né? Prejuízo aconteceu aqui. Os caras mandaram abrir, o pessoal fez estoque de novo, né? Trouxe de volta os funcionários que saíram daquela suspensão e tal. E, cara, conheço 5, assim, rápido, que te falo que quebraram por conta desse retorno e depois dessa retração de novo. Né? Aí chega uma segunda onda e todo mundo tá fudido, porque aí vai todo mundo para quarentena de novo. E aí o governo que a gente tem não é um governo, né, na minha opinião. É um teatro bizarro. Então, sei lá, um jogo de RPG de mau gosto.
Então é isso. Não acho que a gente vai abrir seja uma solução nesse exato momento. É isso Tem aí. que ter paciência e sangue frio, cara. Tem que ter paciência e sangue frio. Não é Se fácil, hein? E eu acho que você também tem que mandar um recado poderoso para as pessoas, sabe? Você tem que falar, olha, eu não quero abrir porque a minha comunidade não está pronta. O governo pode ter aberto porque o empresariado está pressionando politicamente o prefeito ou o governador. Eu só vou frequentar um bar ou um restaurante quando eu colocar minha mãe ali dentro, que tem 70 anos. Aí eu volto a frequentar um bar ou um restaurante. Antes disso, eu não vou colocar nem os meus funcionários e nem a minha comunidade em risco. Quando eu colocar minha mãe na linha de frente, eu sentar minha mãe no Arcos e falar, mãe, pode comer aqui que você não vai acontecer nada contigo, aí eu tô pronto para abrir. Antes disso, não. Antes disso é canalice para mim, entendeu? Então tem que respirar muito. Se você abrir agora, por exemplo, você perde todo o poder de negociação que você tem com o proprietário do teu imóvel. Cara, é roubada, é roubada. Bom, o contexto não é fácil, né, galera? A gente está num momento bastante complexo, principalmente para esse tipo de operação aí. E eu acho que a gente tem uma audiência aqui de bastante pessoas que empreendem nessa área também. Então, a gente está chegando aqui para o finalzinho do nosso papo. Quero agradecer a presença de todos aqui que ficaram até o final com a gente. Eu acho que, né, a gente tinha muito mais assuntos aqui para discutir, aprofundar, mas obviamente que o tempo não nos permite. Facundo, muito obrigado, cara, pelo teu papo, enfim, pela tua disposição aí de compartilhar tua visão, teu conhecimento, tua experiência aí com a gente. Fiquei bastante feliz e satisfeito, apesar de entender que o contexto não é fácil, né? É complexo, é bastante tenso, enfim. A gente está falando de vidas, de economia, de uma equação que é bastante complicada de equalizar. Mas eu acho que a gente conseguiu agregar um pouquinho mais aí para fazer pensar todo mundo. Então, Facundo, mais uma vez, cara, muito obrigado aí pelo teu tempo. Valeu de verdade. Obrigado a vocês por terem me ouvido, viu? Espero vê-los em breve e fiquem saudáveis, se for possível. Até Com mais. certeza. Obrigado, Facundo. Valeu, gente. Boa noite. Até o próximo After Now aí. A gente vai estar anunciando. Valeu, gente.